voto que o Ciro teve em Araçatuba a respeito da Hélio, como você avalia essa manifestação de vocês em favor da presidente Dilma no momento em que os atos contra o governo se intensificam? Não é um ato, eu não considero que é uma indefesa da presidente Dilma. O nome do ato é Araçatuba em defesa da democracia. Então nós estamos aqui para defender a democracia, que é um regime que não é o perfeito, mas não chegamos a um regime melhor, onde todos os segmentos têm seu direito de participação, né? Até de fazer passeata, uns contra, outros a favor, gente manifestando ideias exóticas, às vezes falando disparates, mas a democracia é isso. Então nós temos que defender a democracia, conviver com ela, ter uma visão moderna dela. Tanto de um lado como do outro, ainda não incorporou ainda a modernidade da democracia brasileira. Todas as pessoas têm direito à manifestação, todos os segmentos têm direito, os pequenos segmentos, os grandes segmentos, todos têm direito a ter voz e vez, inclusive com as redes sociais aí à disposição de todos, né? Vocês estão em defesa da democracia. O que você acha das faixas e cartazes de pessoas que pedem uma intervenção militar? Quem passou, como eu passei, né, a juventude toda, sobre a intervenção militar, sem liberdade, que não podia fazer nem reunião, né, porque nas classes da faculdade em cada uma tinha um espião. Quer dizer, isso é coisa ruim, né? É uma pessoa que não valoriza muito a democracia. Ela quer que o lado dela ganhe e o outro se dane. Eu acho que a democracia, ela contempla a todos. Tem o pessoal que está no poder pelo voto, certo? E aqueles que perdem aguardam a outra eleição. Não dá para fazer o terceiro tempo em jogo de futebol, tá? Você tem o primeiro e segundo tempo. Você tem que ganhar nesses dois segmentos o jogo. Na democracia, nós temos o primeiro e o segundo turno. Não ganhou nem no primeiro nem no segundo, por pouca diferença, por grande diferença, não dá para ficar fazendo manifestação porque o meu candidato não ganhou, tá? Então você acha que as manifestações atuais são por pessoas que querem um terceiro turno, como você disse? Como o PT ficou uma coisa rara. A única vez que aconteceu isso no Brasil, de um partido pela eleição ficar tanto tempo no poder, certo? Então o pessoal perdeu um pouco, nossa, 8 mais 8, 16, e se o Lula voltava a ser mais 24, eles estão desesperados, você está me entendendo? Então, mas essa questão foi pelo voto, a população é que votou, tá? Então ninguém usou armas, nem usurpou, e nem fez roubação de voto, nem fez nada. O que aconteceu porque a população optou por isso. Uma hora, eu acho que a rotatividade no poder é interessante, tá? Uma hora, logicamente, o PT vai sair, ele vai ter que sair pela eleição. Perdeu a eleição, entrega, tá? É pela eleição que se faz isso na democracia. Agora tem o PT de um lado, PSDB do outro, mas na verdade existe uma outra força aí, que uma ala do PSDB apoia, liderada pelo Aécio, que é uma ala pequena do PSDB que apoia, que é a direita raivosa, tipo assim, Jair Bolsonaro. Então tem um pessoal aí que gosta do Mussolini, gosta do Hitler, gosta do Jair Bolsonaro, esse daí é perigoso. Isso é contra a democracia. A disputa democrática é interessante. Nós precisamos ter oposição. Todo governo precisa ter oposição na democracia, porque é para apontar erros, para ter alguém vendo, é uma questão da cidadania, entendeu? Agora, isso tem que ser feito dentro das normas legais, dentro das normas democráticas, dentro da estrutura jurídica do país. Você acha que o PT, diante dessas manifestações e dessa crise política, tem força para conseguir fazer um sucessor em 2018? Você não pode julgar São Paulo, Brasil por São Paulo. São Paulo como ele é um estado assim, com muita economia forte, ele não precisa muito do governo federal. Apesar que atualmente a cidade de São Paulo, com a
com a questão das enchentes, está precisando bastante do governo federal para resolver aquele problema. É um estado com bastante imigrantes europeus, né? Então, aqui, nós temos assim, um amor a São Paulo. Tem gente que defende o separatismo de São Paulo do Brasil e tal. Então, nós temos... O PSDB criou um reduto forte aqui. Então, eu já viajei para outros estados, para passeio e tal. Você não percebe o que tem aqui. Essa raiva, essa coisa aqui. Tudo isso chama-se São Paulo. Então você acha que essa raiva é culpa da elite paulista? Porque aqui nós temos o pessoal mais, por exemplo, tudo que você vai analisar em São Paulo, aqui é melhor, tá? Aqui é melhor. Não precisa do governo federal, tá? É diferente dos outros estados que precisam do governo federal. O governo federal precisa intervir, precisa pôr dinheiro, porque senão o estado sucumbe. O estado, diga assim, a província. Então a relação aqui, a questão política, ela fica diferenciada. E aqui também, como diz o Cláudio Lembo, que foi prefeito pelo PFL de São Paulo, ele sofreu isso na carne dele, embora ele seja branco, ele falou que em São Paulo tem um pessoal meio raivoso. Né? Por exemplo, tem muita gente que não tolera a inclusão social pregada pelo PT. Eles querem que o pobre se rale. Eles não querem que a empregada doméstica tenha direito. Tá? Eles querem continuar com a sociedade escravocrata. Tem um pouco disso no estado de São Paulo também. Certo? Quer dizer, não quer nós e nós. Quer dizer, o cara é pobre porque ele é incompetente. Não é porque há injustiça social. Entendeu? Então existe essa questão muito forte dentro do nosso estado. É um estado que eu gosto, mas é um dos problemas que nós temos no estado de São Paulo. Nós, ocupando espaço nas universidades federais, eles não aceitam que o presidente Lula pegou e mudou a lei do petróleo, que o Fernando Henrique Cardoso, em 97, abriu o caminho ali para Chevron, para Shell e para o capital internacional. Tem que prender todo mundo! Tá certo? Não é pra ir 19 que aquele é português e os aeroportos da vida, ninguém fala, né? Entendeu? Você acha que São Paulo, o estado que move a nação, como dizem, não tem tecnologia para construir um vagão de trem, tem que importar de Singapura? Vai gerar emprego lá para Singapura, não gera emprego em São Paulo? Vânia, como você avalia essas manifestações em prol da Dilma no momento em que todos vão às ruas pedindo o impeachment dela? Não são todos. Veja bem, é uma minoria que está nas ruas, né? Na verdade, uma minoria absoluta que está nas ruas. A maioria da população brasileira votou na Dilma. Nós ganhamos as eleições e a direita perdeu a eleição com o candidato dela. Então nós estamos aqui hoje e no Brasil inteiro para dizer que nós ganhamos a eleição e queremos que o nosso voto seja respeitado. Todo mundo tem o direito de se manifestar e exigir que o seu candidato, querer que o seu candidato suba no Planalto. Mas para isso tem que ganhar a eleição no voto. Entendeu? Então não é a maioria que está na rua. A maioria está trabalhando, a maioria está comendo, a maioria está dentro da sua casa e apoiou o nosso governo. Tanto é que nós ganhamos 3 eleições seguidas e eles perderam eleições seguidas. Entendeu? Então não é a maioria. Se me desculpe. Você falou que é a maioria, mas a gente vê um número na manifestação de vocês pequeno com relação ao número de participantes na manifestação de domingo. Como que você faz esse contraponto? Sim, aqui em Araçatuba, nós estamos numa cidade extremamente conservadora, né? Ela tem um perfil retrógrado e reacionário, isso é de natureza, isso é histórico, né? Há mais de 100 anos que essa cidade é assim. Ganhar a prefeitura aqui no Partido dos Trabalhadores foi um feito histórico, tá? Mas não é isso que está ocorrendo no restante do Brasil. E as manifestações do domingo passado foram infinitamente menores do que as anteriores,
Porque as pessoas que foram utilizadas como massa de manobra nas outras duas já estão se dando conta de que a situação não é aquela, tá? Que foram usadas como massa de manobra, que estão pedindo a volta do regime militar, que estão pedindo o fim da democracia. E o nosso país nasceu para ser democrático. As pessoas querem democracia, as pessoas querem viver com liberdade, as pessoas querem ter seus direitos garantidos. Numa ditadura militar ou numa administração de direita, isso não vai acontecer. Você falou que Araçatuba tem um público de perfil reacionário e conservador. E como você justifica o fato do Cido, que é do PT, ter sido reeleito? Nós tivemos uma eleição difícil no primeiro mandato, mas no segundo mandato, pelos investimentos que foram feitos aqui pelo governo federal, que nunca na história de Araçatuba foram feitos investimentos na quantidade de valores que ocorreram nesses últimos 12 anos, nós conseguimos uma reeleição com um pouco mais de tranquilidade. E também com as coligações que nós ampliamos junto à base dos partidos aliados. Agora, os investimentos que foram feitos do governo federal para Araçatuba, nunca na história de Araçatuba ocorreu isso. Você pode pegar, por exemplo, a construção de conjuntos habitacionais, que antigamente só existia a CRIS em Araçatuba. Nós fizemos mais casas em 8 anos, em 6 anos de mandato do governo do Partido dos Trabalhadores, do que a CRIS nesses últimos 30 anos fez aqui em Araçatuba. É um dado. Você considera louvável o número de participantes aqui na manifestação de vocês? Muito mais do que a gente esperava, muito mais. Porque nós estamos acostumados com pouca gente em Araçatuba. Porque o trabalhador, de uma forma geral, ele se sente intimidado em participar de um protesto como este aqui, numa manifestação como esta, porque ele sabe que vai chegar no trabalho amanhã, ele pode ser demitido. Então ele não vem, ele fica em casa. Entendeu? E nós temos essa consciência. Então, esse número de pessoas que está aqui, para nós, está excelente. Se tivesse 10, a gente estaria falando para as 10 também, da mesma forma. Na Grécia Antiga foi assim. Eles elaboraram o que a gente conhece como democracia hoje. A Grécia é o berço da democracia, mas eles criaram instrumentos, inclusive, de defesa da democracia e de banimento até de quem ameaçasse a democracia, de tão importante que era. E eu tenho certeza que a democracia é a coisa mais importante, o valor mais importante de todos nós que estamos nessa noite aqui. Então, parabéns, vamos à luta e vamos continuar defendendo a democracia no Brasil. Não vai ter golpe! Fernando, como que você avalia essa manifestação tímida, modesta, comparado às manifestações de domingo que reuniram 3.000 pessoas? Bom, em primeiro lugar, nós não temos a estrutura que apareceu nas outras manifestações do pessoal que saiu no domingo. Nós fazemos a manifestação hoje através de convites de papel impresso, alguns espaços que não foram cedidos na rádio para convidar a população. Está aqui hoje representantes de diversos segmentos. Não, às vezes não estão, você pode falar que não tem aquele público que saiu na rua no domingo. É um dia de semana, mas as lideranças estão aqui presentes hoje. Líderes de sindicatos, líderes de partidos políticos, representações do segmento organizado da sociedade. Eu acho que é positivo o que a gente fez aqui hoje. Se tratar de uma quinta-feira, se tratar de um movimento, de um ato político, o pessoal consciente vindo aqui fazer o debate democrático, respeitoso, diferente do que foi no domingo também. Tinha muita gente na rua no outro domingo, não tinha? Tinha muita gente fazendo estripulias, pelados, manifestações por volta da ditadura. E quem viveu a ditadura sabe muito bem que aquele período não deve voltar nunca mais ao Brasil. E nós estamos aqui representando diversos segmentos que são representativos da sociedade. Esse tipo de estripulia que você falou de gente pelada não aconteceu aqui em Araçatuba. Onde que teve esse tipo de ato? Olha, se você pegar as fotos dos sites que aconteceram em São Paulo, principalmente gente fazendo fotos para revistas nuas e tal, o pessoal em Brasília abaixando as calças em sinal de desrespeito, entendeu? Na parada gay o pessoal criticou isso, porque não podia e tudo mais. Aí porque é um movimento contra o Partido dos Trabalhadores, contra a Dilma, pode. Então nós estamos aqui para mostrar que tem um outro lado, tem um lado que ganhou as eleições com maioria absoluta dos votos e que nós não vamos entregar o país para quem foi derrotado. Quem foi derrotado tem que se juntar a nós para construir um Brasil legal e parar com essa questão de criar crise política, instabilidade política, principalmente na Câmara dos Deputados. Como você avalia o pessoal que foi para a rua no domingo, os oposicionistas do seu partido?
Não tinha só oposicionistas, tinha muitas pessoas também que estavam reivindicando bandeiras importantes da sociedade. Por exemplo, a questão da corrupção. Nunca se apurou tanto corrupção como nos governos Lula e Dilma. E nós também somos a favor de apurar a corrupção. Doa quem doer. Só que só está se apurando de um lado. E os outros lados? A corrupção, principalmente na Petrobras, vem da época da ditadura. E agora parece que é uma coisa do Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores criou. Pelo contrário, o Partido dos Trabalhadores criou mecanismos para que se averigue, puna e prenda-se quem tiver culpa no cartório, quem tiver culpa em qualquer tipo de ato corrupto. Doa quem doer. Mas o número de pessoas que estão sendo investigadas nessas investigações contra a corrupção tem um grande número de pessoas do PT. Como você avalia isso? Não, você está equivocado. Só na Lava Jato, por exemplo, são 27 indiciados, apenas citaram 2. Cadê os outros 25 que o Moro não aparece para lugar nenhum? Então, aparecer o PT na mídia é interessante. É importante, vamos bater no governo. Agora, vamos apurar todos os fatos, todas as pessoas que estão sendo investigadas. Hoje, pelo que eu vi, parece que o Cunha foi apresentado indiciado também na Lava Jato. O todo moral da Câmara, o presidente todo poderoso, intocável, está lá. Então isso tem que ser dado vazão também. Está lá, o camarada tem que ser punido. Tem que ser averiguado, punido, todos eles. Está lá, o Cunha está lá. E o resultado dessa manifestação hoje, como você avalia? Foi bom para vocês? Para nós foi muito bom movimentar o pessoal, conversar com o pessoal, resgatar os sindicatos, os movimentos populares, o pessoal da esquerda democrática que quer realmente construir um Brasil, não quer fazer picuinha, quer liberdade para poder trabalhar e construir um Brasil bem melhor para os brasileiros. Eles odeiam nós porque nós botamos as crianças para fazer catira. Eles odeiam nós porque nós tratamos morador de rua como ser humano. Eles odeiam nós porque nós entregamos quase 4.000 casas para a população pobre da nossa cidade. Nós temos uma democracia sólida e a gente é um exemplo para o mundo de como se faz democracia. E nós não vamos tolerar nenhum tipo de golpe.